Fala galera, beleza? Tudo certo? Tudo na paz com vocês? Tranquilo? Ô meus queridos, hoje nós vamos começando aqui KH, que é a constante de hidrólise salina que nós temos, tá? É a penúltima constante de ionização, né? Vamos trabalhar com KH, depois vamos para KPS e aí finalizamos essas constantes de ionização. Bora lá! O equilíbrio que ocorre aqui dentro dessa hidrólise, ele vai acontecer entre um sal e a água. Como assim, professor? O sal, quando jogado em água, pode sofrer um processo de hidrólise. Como que eu sei se ele vai ou não sofrer esse processo? Eu preciso determinar se esse sal é formado por ácido ou base fraca, ou se ele é formado por ácido ou base forte. Como assim? Nós precisamos saber que apenas os fracos hidrolisam. Então, se eu tiver um íon proveniente de um ácido fraco, ele sofrerá hidrólise. Se eu tiver um íon proveniente de uma base fraca, ele sofrerá hidrólise. Caso nós tenhamos apenas íons provenientes de ácido ou base forte, obrigatoriamente eles não sofrerão esta hidrólise. Por isso que existem apenas 3 tipos de sais que podem hidrolisar. Sal de ácido forte e base fraca, que é o primeiro que nós vamos ver aqui. Depois, o contrário, sal de ácido fraco e base forte. E por último, sal de ácido fraco e base fraca. Aquele sal, como cloreto de sódio, que é de um ácido forte e uma base forte, não sofrerá hidrólise. Afinal de contas, os íons provenientes do ácido e da base serão todos íons fortes, não reagindo assim com os íons da água, ok? O que é importante que a gente saiba? Que através da hidrólise de um sal, nós conseguimos determinar o pH dessa solução. Por exemplo, um sal muito utilizado é o bicarbonato de sódio ou hidrogenocarbonato de sódio. O bicarbonato de sódio, ele é um sal que sofre hidrólise, pelo menos da parte do seu ácido. Tá? Por quê? Porque o bicarbonato de sódio é formado por uma base forte e por um ácido fraco. Como que a gente trabalha com isso dentro da química antes de chegar na hidrólise? Com os caráteres. Lembra que a gente falava de caráter de sal? O sal tem caráter ácido, o sal tem caráter básico, o sal tem caráter neutro. Como que a gente classificava esse caráter? Através do ácido ou da base. Isso vocês viram lá em química geral. Então, por exemplo, o NaCl, ele é formado por uma base forte e um ácido forte. Então, nós falávamos que o caráter dele era neutro. O bicarbonato de sódio, ele era formado por uma base forte e por um ácido fraco. Então, o caráter dele era básico. O que é isso? Quando jogado em solução aquosa, formará uma solução com pH maior do que 7. Hoje, falando do KH, nós vamos provar isso aqui. Nós vamos mostrar exatamente isso, com equações e também calculando valores, tá? Por quê? Porque nós poderemos calcular o valor do pH ou o valor do pOH, tá? De uma determinada solução de um sal em hidrólise, tá? Eu gosto sempre de colocar 2 opções para vocês a respeito dessa hidrólise. Tem material que trabalha desse jeito, tem material que trabalha de uma segunda forma, que é o que está no próximo slide. Eu gosto de colocar os 2 porque tem gente que prefere mais de uma forma do que da outra. Se bem que nós vamos fazer essa escolha dependendo se o exercício é teórico ou se o exercício ele envolve cálculos, tá bom? Se o exercício for teórico, você pode fazer dessa primeira forma numa boa. Se o exercício envolver cálculos, a gente dá preferência àquela segunda maneira que nós já vamos ver. Beleza? Ok? Então, começando aqui. Sal de ácido forte e base fraca. Qual é um bom exemplo para isso? O cloreto de amônio. O cloreto de amônio, quando colocado em água, vai sofrer quebra, forma o íon amônio e forma o íon cloreto. A água sofre a sua autoionização, forma H+, e forma
OH-. O que nós precisamos entender? Que apenas o íon fraco é que vai se juntar com o íon da água. Professor, por que isso ocorre? Vamos lembrar lá de grau de ionização, tá? Vocês viram isso também em química geral. O que era o grau de ionização? Era o número de moléculas ionizadas dividido pelo número de moléculas total. Tudo isso vezes 100, né? Para ácidos, acima de 50% é um ácido forte, entre 5 e 50 é moderado, abaixo de 5 é fraco. Nós vamos considerar aqui que se ele não é forte, obrigatoriamente ele será fraco. Ah, mas os moderados vão se comportar como fracos. Pegando um ácido aqui, por exemplo, ó, eu tenho o próprio ácido clorídrico, que em solução aquosa forma H+, e forma Cl-. Nós falamos que esse ácido é um ácido forte. O que significa dizer? Que a maioria das moléculas elas estarão nessa forma ionizada. E pouquíssimas moléculas estarão na forma não ionizada. Ou seja, quando eu tenho ácido clorídrico em água, eu sempre encontro ele desse jeito. Por isso que o H+ não vai se juntar com o Cl- para formar HCl. Por outro lado, se eu tenho algo fraco, como é o hidróxido de amônio, o hidróxido de amônio é uma base fraca, que em meio aquoso forma NH4+ e OH-. Se ela é uma base fraca, pouquíssimas moléculas estarão ionizadas. A maioria das moléculas dessa base fraca estarão na forma não ionizada. Por isso que quando nós temos o NH4 e a hidroxila em solução, eles acabam se unindo, ó. Eles acabam se juntando, porque isso é uma base fraca e tem um baixo grau de ionização. Logo, as moléculas do hidróxido de amônio estarão preferencialmente na forma de NH4OH, ao invés de estar na forma de NH4+ e OH-. Por isso que ocorre a hidrólise apenas com os fracos, porque eles têm um grau de ionização muito baixo, o que faz com que eles tenham sempre as moléculas na forma não ionizada. Beleza? Verifique se as cargas estão ok, +1 e -1, não preciso balancear nada. Se fosse +2 e -1, aí eu teria que fazer o balanceamento, eu precisaria de 2 vezes água, 2H+ e 2OH- para conseguir juntar tudo isso. Como não é o caso, já foi o suficiente para neutralizar as cargas. Vamos somar o que sobrou. NH4Cl sólido mais H2O líquido forma NH4OH, lembra, baixo grau de ionização, vai estar com a molécula não ionizada, mais H+, mais Cl-. O que nós formamos como resultado dessa relação entre o sal e a água? Nós acabamos gerando H+. Se nós acabamos gerando H+, nós estamos formando uma solução ácida. Ó. Estamos formando uma solução ácida, ou seja, uma solução com pH menor do que 7. Isso só acontece porque nós tivemos um sal proveniente de um ácido forte e de uma base fraca. A base hidrolisou, gerando esses íons H+ provenientes do seu ácido forte. Beleza? Eu posso calcular uma constante de hidrólise. Como que eu calculo essa constante de hidrólise? Da seguinte forma, essa é a primeira opção. KH, que é a constante de hidrólise, é igual ao KW, que é a constante de ionização da água, dividido pelo fraco, tá? Sempre dividido pelo fraco. Quem foi o fraco? O cara que sofreu a hidrólise. Quem que sofreu a hidrólise? O NH4+. Se ele é o cátion, ele é o cara proveniente da base, porque o ânion sempre será o proveniente do ácido. Então, se o íon fraco veio da base, fica KW dividido por KB, tá? KW sobre KB. Esse é o valor do nosso KH. Essa é a primeira opção.
Qual é a segunda maneira de trabalhar? Nós temos algo um pouquinho diferente. Eu vou pegar o íon fraco e vou reagir ele diretamente com a água. Uma segunda maneira que a gente tem para escrever esse processo de hidrólise. Deixando de fora o Cl-. Por quê? Porque se ele não vai sofrer hidrólise, eu não preciso nem colocá-lo na equação. É o que a gente chama de íon espectador. Está na solução, mas não participa da reação, então eu não preciso colocá-lo. Aqui, ó. NH4+, que é o íon fraco, reage com a água líquida, tá? Ele é aquoso, porque ele veio da quebra do sal com a água. Então, NH4+, veio do processo de dissociação. Importante lembrar que a água, eu quero que você sempre escreva ela dessa forma aqui em cima. Ela é H+ e OH-. Pronto. Fica mais fácil de você trabalhar. E agora, eu pego esse íon e ligo ao íon de carga oposta da água. Qual que é a carga oposta? O OH-. Pronto. O que eu vou formar? NH4OH aquoso. E o que sobra na solução? O H+ aquoso. Ok? Isso forma H+, nos mostra que é uma solução ácida, ou seja, uma solução com pH inferior, uma solução com pH menor do que 7. Logo, podemos escrever uma equação da constante de hidrólise diferente aqui. Como? Mantendo aquele padrão de toda constante de equilíbrio, que é produto sobre reagente. Quem que é produto nessa história? NH4OH, como ele é aquoso, participa do equilíbrio, vezes H+ é aquoso, participa do equilíbrio, sobre qual dos reagentes pode entrar? O NH4+. A água não, porque ela é líquida. Então, dividido por NH4+. Pronto. Essa é uma outra maneira de escrever a constante de hidrólise. Ah, professor, eu prefiro uma ou eu prefiro a outra constante? Infelizmente, a gente não tem essa opção. Por quê? Porque muitos exercícios vão fazer o seguinte. Muitos exercícios vão fornecer para vocês o KB e o KW e vão pedir qual o pH da solução. Então, o que você vai precisar fazer? Você vai precisar calcular o KH pelo KW e o KB, jogar o valor do KH aqui, você tem o valor do NH4, que vai ser o valor do sal, e aí você calcula o valor desses caras. Achou o valor de H+? Você consegue calcular o pH. Então, grande parte dos exercícios, né, que envolvem cálculo, você vai precisar utilizar as duas equações da constante de hidrólise para conseguir chegar até o resultado final. Então, infelizmente, não dá para escolher uma ou a outra. Eu preciso que vocês saibam as duas, tá? Preciso que vocês saibam as duas. Caso contrário, nós teremos dificuldade em um exercício de cálculo que nós teremos, tá? Só um detalhe, esses exercícios eu vou deixar para fazer ao final de todas as hidrólises que nós temos. Aí nós vamos resolver exercício teórico, exercício com cálculo de pH, de pOH, fique tranquilo, beleza? Segundo tipo de sal que pode sofrer hidrólise e o último da aula de hoje, para a gente não estender demais, é exatamente o contrário, né? É um sal de ácido fraco e de base forte. Nós tínhamos exatamente ácido forte e base fraca no exemplo anterior. Trocamos ácido fraco e base forte. Falamos do bicarbonato de sódio, tá ele aqui, muito cobrado em prova, muito comum. Bicarbonato de sódio colocado em água, sofre quebra, sódio família 1A+1, íon bicarbonato -1, água sofre quebra, H+ e OH-. Quem que é fraco nessa história? O fraco nessa história veio do ácido. Então significa dizer que esse íon fraco vai se unir ao íon de carga oposta da água. Por quê? Porque aí eu formo o meu ácido carbônico novamente. Como ele é um ácido fraco, ele tem um grau de ionização muito pequeno,
tá? Menor do que 5%, significa dizer que esse grau de ionização muito pequeno, nós teremos mais moléculas não ionizadas do que propriamente moléculas ionizadas, por isso que o H2CO3 fica juntinho, tá? Fica não ionizado, ao invés de ficar em H+, íon bicarbonato. O sódio veio de uma base forte, alto grau de ionização, no caso aqui, como é uma base metálica, dissociação. Se esse alto grau de dissociação existe, significa que ela vai estar sempre na forma de Na+, e OH-, eu não junto os dois. Resultado final que eu tenho disso: bicarbonato de sódio sólido mais água líquida, formando ácido carbônico mais íon sódio e o principal formando hidroxila. Então, quando eu dissolvo esse sal em água, eu formo íon hidroxila. E aqui eu faço uma pausa. E um detalhe muito importante desse sal é que é o seguinte: ele é um sal ácido. Por que ele é um sal ácido, professor? Está aqui o hidrogênio, que mostra que ele veio de uma neutralização parcial. Então, NaOH mais ácido carbônico. Tá? Então, isso veio de uma neutralização parcial. Ele é um sal ácido, porém, é um sal de caráter básico. Por que ele é um sal de caráter básico? Porque o caráter está relacionado ao tipo de solução que nós vamos formar quando colocamos ele em água. Qual é o tipo de solução que nós vamos formar? Uma solução básica, uma solução com pH maior do que 7. Por quê? Porque ocorre a hidrólise do íon fraco, automaticamente formando esse OH- na solução. Por isso que muitas pessoas tomam água com bicarbonato de sódio para combater a acidez no estômago, a boa e velha azia. Porque quando você faz a ingestão dessa solução de bicarbonato de sódio, ela sofrerá uma hidrólise e vai liberar hidroxilas, neutralizando o excesso de H+ no seu estômago, ou seja, diminuindo a acidez estomacal, fazendo com que você deixe de ter aquela sensação de azia. Tudo bem? Então, muito cuidado. Ele é um sal ácido, porque veio de uma neutralização parcial, porém ele tem o caráter básico. E o caráter sempre está relacionado com a hidrólise sofrida por este sal. Qual é a hidrólise que ele sofre? A hidrólise é a hidrólise do ácido, então a constante de hidrólise será Kw pela constante do ácido. Afinal de contas, é ele quem é o fraco. Então, mais uma vez, constante de hidrólise é o Kw, constante de ionização da água, pelo Ka, que é a constante do íon fraco, que é a constante do ácido. Belê? Tranks? Existe uma outra maneira de representar isso. Qual é essa outra maneira de representar isso? Eu vou pegar apenas o íon fraco, que é o íon que sofre hidrólise, e vou reagi-lo direto com a água. Como isso não sofre nada, aí o espectador, deixa ele para lá, não precisa nem participar da equação. Tá? Aqui, ó. Íon bicarbonato, que é o íon fraco, mais água líquida. A água é o H+ e OH-. O que eu faço? Eu junto esse íon fraco com o íon de carga oposto da água. Então, HCO3- com H+. O que nós formamos? Ácido carbônico aquoso, mais hidroxila aquosa. Como sobra hidroxila, como nós formamos hidroxila, isso prova que é uma solução básica, que é uma solução de pH maior do que 7. Uma outra maneira, uma outra forma de calcular esse KH é fazendo da boa e velha maneira tradicional, produto sobre reagente. Lembrando que são apenas aquosos, tá? Que entram aqui, esse líquido não vai entrar. Então, ácido carbônico vezes a concentração da hidroxila dividido pela concentração do íon bicarbonato. Ponto. Esse é o KH, essa é a constante de hidrólise que nós temos. Os exercícios mais chatinhos, eles fornecem exatamente esse tipo de sal para nós e pedem o pH.
Por quê? Porque isso vai te dar um pouco de trabalho. Como você sai na concentração de OH-, você vai ter duas opções. Calcular o pOH e depois chegar ao pH, ou, através da concentração de OH-, calcular a concentração de H+, e depois calcular o pH. O que, independentemente do caminho que você siga, vai te dar mais trabalho do que se fosse o exemplo anterior, onde a gente saía direto na concentração de H+. Só para a gente finalizar a aula, eu deixo uma dica aqui para vocês. Caso você sinta dificuldade em lembrar qual é fraco, qual é forte, eu preciso que você revise força de ácidos e força para as bases, tá? Então volta lá em Química Geral e faça essa revisão. Você vai ver que é bem simples. Eu vou até colocar para você aqui então. Você vai ver que é bem simples. Quais são as bases fortes? Bases da família 1A e bases da família 2A, com exceção do magnésio e do berílio, tá? Por quê? Aqui eu vou ter base fraca. O restante é base forte. Ácido, cara, tem uma gama de ácidos muito grandes. Geralmente a gente coloca os principais. Quais são os principais? HCl, HBr e HI, que são os 3 hidrácidos fortes. E aí os principais, HNO3, H2SO4, I, tá? E HClO3, que eu já vi aparecendo aí em algumas situações. Mas esses, tá? Esses seriam não os únicos, pelo amor de Deus, mas os principais ácidos fortes que podem aparecer para vocês aqui. Principalmente o HCl, o HNO3 e o H2SO4. Volto a repetir, é claro que existem outros, mas os principais que aparecem são esses. De qualquer forma, se você puder retomar, tá? Retomar isso lá em Química Geral, vai te ajudar durante esses exercícios de hidrólise, beleza? Queridos, por hoje é só. A gente vem numa próxima aula falando sobre o ácido fraco e a base fraca, porque aqui a situação é um pouquinho mais complexa. Espero que vocês tenham uma excelente semana, fiquem com Deus, um bom descanso e até a próxima. Falou!